Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje nós iremos trabalhar com o nosso livro. Nós iremos trabalhar da página 53 até a 56. E o título da aula de hoje é Vai uma verdura aí? Então, nós vamos analisar algumas informações, algumas tabelas e transformar tudo isso em gráfico. Algo que nós já vimos em algumas aulas e nós iremos retomar. Então, vamos lá! Página de hoje, na página 53, nós começamos com uma pergunta que é: vocês já ouviram falar de pirâmide alimentar? Então, a pirâmide alimentar brasileira, ela tem 8 grupos de alimentos que são distribuídos em 4 níveis de acordo com a quantidade diária de consumo que é recomendada de cada grupo. Veja como estão distribuídos os 8 grupos. Então, vamos lá. Pirâmide. Por quê? Olha o formato dessa representação. Nós temos um formato de pirâmides. Alimentar, porque nós vamos falar sobre alguns alimentos. Então, essa pirâmide ela tem uma função de mostrar que como a nossa alimentação precisa acontecer de forma balanceada. Ou seja, vocês já devem ter escutado em algum momento falar que o prato precisa ser colorido, que precisa conter, que para a alimentação ser completa, ela precisa ter itens de grupos diferentes. Então, é um pouco baseada nessa tabela que nós vamos conversar a nossa aula de hoje. Então, para começar essa aula, nós vamos ver quais são esses grupos em que se divide essa pirâmide, essa tabela. Então, a gente vai começar aqui pela base, ou seja, o que vai sustentar os outros grupos, é onde começa. É a nossa parte, vamos dizer assim, que é a parte maior da nossa pirâmide, que é o grupo 1. Quem está dentro do grupo 1? Os pães, cereais, raízes e tubérculos. Então, é a nossa base. Agora nós vamos aqui para o grupo 2. Quem faz parte do grupo 2, que a gente fala que é o verdinho aqui, ó? Verduras e legumes. Grupo 3, as frutas. Grupo 4, leites e derivados. Grupo 5, aqui em cima, ó, carnes e ovos. Grupo 6, feijão, ervilha, lentilha, soja, ou seja, os grãos. 7, óleos e gorduras. E grupo 8, os açúcares. Então, aqui mostra para nós, além de uma variedade, uma divisão da classificação dos alimentos, e também percebam que cada grupo ele também tem um tamanho diferente, ou seja, é mais indicado que a gente consuma o grupo dos açúcares ou o grupo das frutas, por exemplo. Então, tem tudo uma relação aqui que a gente vai entender melhor na nossa aula de hoje. Então, a primeira informação que nós temos aqui no nosso livro, que a quantidade de cada tipo de alimento que as pessoas precisam comer vai variar de acordo com a idade. Ou seja, a alimentação que é indicada para uma criança, para um bebê, não vai ser a mesma de que um adulto, de um idoso. Ou seja, dependendo da época, dos anos dessa pessoa, da idade, vai variar a alimentação que é indicada. Aí nós vamos ter alguns exemplos aqui. Para a infância e para a adolescência, são essas as recomendações. De 1 a 3 anos, uma criança deve comer diariamente 5 porções do grupo 1, 3 porções do grupo 2, 4 porções do grupo 3, 3 porções do grupo 4, 2 porções do grupo 5, 1 porção do grupo 6, 2 porções do 7 e 1 porção do grupo 8. Então, aqui a gente tem o que é recomendado, ou seja, o que seria bom de consumo para uma criança que tem de 1 a 3 anos. Ou seja, está mostrando que precisa ter uma variedade, ou seja, ela precisa consumir de todos os grupos de uma maneira regular. Ou seja, não adianta consumir toda a mesma quantidade de um mesmo grupo. Por quê? Cada grupo tem proteínas diferentes, vitaminas diferentes. Então, é preciso ter um conjunto, ter um pouquinho de cada alimento para que uma alimentação seja saudável. Às vezes, é claro, você tem uma preferência por um alimento, porém você precisa variar a sua alimentação. Então, aqui é o que sugere qual seria o ideal. Aí depois a gente tem aqui qual seria o ideal para uma criança de 4 até 12 anos.
deve-se diminuir uma porção de frutas em relação à fase anterior. E a quantidade de óleos e gorduras é cortada pela metade. O restante continua igual. Então, o que a gente percebe aqui? Que continua a mesma porção indicada para os anos anteriores, porém diminui um pouco tanto a quantidade de frutas como a quantidade de óleos e gorduras. Na adolescência, que é dos 13 anos em diante, cada pessoa passa a ter suas necessidades nutricionais e, por isso, as quantidades indicadas para cada grupo alimentar são flexíveis. Apresentamos as informações para essa faixa de idade na tabela abaixo. Então, aqui pode entrar uma grande variedade, ou seja, vai depender da estrutura, do peso, do estilo de vida, se pratica ou não exercícios. Então, cada organismo demanda de um nutriente, tem uma necessidade diferente, né, para obter energia. Então, a alimentação a partir daqui começa a variar. Começa a variar de acordo com a saúde dessa pessoa, com o estilo de vida dessa pessoa. Então, a pessoa tem um controle diferente de quando ela é criança, que tem uma sugestão do que ela deve se consumir. Porém, independente da idade, é muito importante que tenha um consumo um pouco de cada parte. Que nem eu falei, cada parte representa um grupo. E cada grupo, ele representa algo para o nosso organismo. Ou seja, o nosso organismo precisa de um pouquinho de cada. Então, não tem uma sugestão, mas as pessoas continuam tendo que ter uma variedade, variar na alimentação dentro dessa nossa pirâmide. Então, a gente tem um lembrete aqui antes da gente continuar que fala: essa é uma recomendação que deve servir apenas como guia, não é uma regra rígida, ou seja, não é uma regra obrigatória, é apenas uma sugestão do que se espera dessas fases, dessa idade, o que é importante consumir, né? Mas cada pessoa, cada criança tem um organismo diferente e cada um vai consumir aquilo que é correspondente ao seu corpo, ao seu dia a dia, à sua realidade, ok? Então, para começar, a gente tem aqui abaixo uma tabelinha em que nós temos o título, que é Adolescência, 13 anos em diante, ou seja, os dados que nós vamos estar vendo aqui nessa tabela é sobre a partir da adolescência, ou seja, depois da adolescência. Nós vamos aqui ter a primeira informação, que é o grupo alimentar, ou seja, de qual grupo desses daqui da nossa pirâmide está falando, e depois de quais são as porções do dia que seria o ideal, né, para a pessoa fazer uma alimentação balanceada. Então, a gente tem aqui do grupo 1, de 5 a 9 porções, do grupo 2, de 4 a 5, do grupo 3, de 4 a 5, do grupo 4, 3, do 5, 1 a 2, do 6, 1. Do 7, 1 a 2, e do 8, 1 a 2 também. Na nossa próxima página, na página 54, nós temos o item A, mas neste momento nós não iremos fazer. Então, nós vamos pular o A e vamos direto para o B. No exercício B está falando assim: começamos a fazer um gráfico com as informações da tabela referentes à alimentação na adolescência. Repare que usamos uma cor em 2 tons para os grupos que têm quantidade de porções flexíveis. O tom mais escuro indica o mínimo e o mais claro indica o intervalo até a quantidade máxima. Dê um título para o gráfico e complete-o com base na tabela anterior, usando cores diferentes para representar cada grupo. Então, para começar, vocês vão criar um título para esse gráfico. Vocês podem usar o mesmo que está na nossa tabela, ou vocês podem criar um título de vocês, não tem problema. Então, nós vamos ter uma regra, ou seja, aqui nós temos os 8 grupos que tem na nossa pirâmide, ok? Cada um tem a sua cor específica. Mas, para nós representarmos a quantidade mínima, a quantidade máxima, nós vamos usar uma variação dessa mesma cor. Então, já tem pronto aqui o tom verde para nós vermos. Então, na primeira tabela, falava assim: que de 5 a 9 do grupo 1, ou seja, aqui é o grupo 1
Então, a quantidade que é indicada 5, né? A quantidade mínima. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E a quantidade máxima é 9. Ou seja, 6, 7, 8, 9. Então, o primeiro número nós vamos pintar de um tom e depois vamos continuar o segundo com o outro tom. Vamos para o segundo exemplo aqui no segundo grupo. Ou seja, a quantidade mínima é 4, então nós temos 1, 2, 3, 4 no tom mais escuro, e o indicado da quantidade máxima é que seja 5 porções. Então, tem mais uma aqui que é para representar essa diferença do 4 para o 5 em uma cor um pouco mais clara. Então, agora nós vamos completar com o que estão faltando. Vocês podem usar a variação de cor que vocês tiverem aí no estojo de vocês, porém vocês vão ter que usar uma cor em que tenha duas variações, ou seja, uma mais escura ou mais clara. Se não tiver, pinta mais escuro em quadradinho, naquele que for mais claro, não pinta com tanta força, tá bom? Para a gente ver a diferença. Então, vamos agora aqui para o grupo 3. Grupo 3, a quantidade mínima é 4, então vamos pintar 4. 1, 2, 3, 4. Pintamos o 4, vamos pegar um tom, no meu caso azul, mais clarinho. Então, no grupo 3, a porção é de 4 a 5, ou seja, a quantidade mínima 4 e máxima 5. Então, já tenho 1, 2, 3, 4, completa a quinta com um tom mais claro. Agora, aqui no grupo 4. No grupo 4 está falando 3, ou seja, não tem uma variação de mínimo ou máximo, está sugerindo que seja 3 porções. Então, vocês vão pegar qualquer tom que vocês tiverem e pintar 3. 1, 2, 3. Já no grupo 5, está falando que a quantidade mínima é 1 e a quantidade máxima é 2. Ou seja, nós vamos pintar 1 numa tonalidade mais escura, depois vamos completar 2 porções com a quantidade mais clara, ou seja, 1, 2. Uma que é o obrigatório, o 2 é o máximo que pode consumir naquele dia. Agora no grupo 6, está falando 1, ou seja, não tem uma variação, então nós vamos pintar só um quadradinho. O 7 já está pronto, que está falando que é entre 1 e 2, ou seja, um escuro e um claro. 1 é a quantidade indicada a mínima e 2 é indicada a máxima, né? Então, 2 quadradinhos, um de cada cor. Fica igual ao que nós fizemos no grupo 5. E como também vai ficar o nosso grupo 8, que a quantidade mínima é 1 e a máxima 2. Então, vamos lá. 1, pega o tom mais claro, 2. Ou seja, os grupos 5, 7 e 8, eles ficaram iguais. Um escuro e um claro. Logo após completar o nosso gráfico, né, nossas colunas do nosso gráfico, está falando que você já aprendeu que chamamos de variáveis as informações tratadas em uma pesquisa, uma tabela ou um gráfico. Nesse gráfico aparecem duas variáveis, os grupos alimentares no eixo horizontal e o número de porções no eixo vertical. Os grupos alimentares estão identificados por números, ou seja, se voltarmos aqui no nosso gráfico para observar, nós vamos ver que tem duas variáveis, ou seja, o que indica é as nossas colunas, ou seja, aqui no caso é as porções diárias e os grupos alimentares. Os grupos alimentares foram divididos aqui no eixo horizontal, enquanto a quantidade de porção, ou seja, quantos quadradinhos a gente tinha que pintar, está no eixo vertical. Ou seja, nós temos duas variações. Que, como diz no nosso livro, duas variáveis. E os grupos alimentares estão classificados por números. Olha aqui, ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3, não está escrito qual é o grupo das carnes. Não, está sendo representado através dos grupos. Porque nós já temos a referência, o que representa cada grupo desse, quando a gente olha lá na nossa pirâmide alimentar. Ou seja, aqui nós só temos uma citação de qual grupo que está se referindo em número. E agora nós temos o diga aí. Então, a primeira pergunta do diga aí é: os números que identificam os grupos alimentares indicam a quantidade?
Ou seja, quando a pirâmide alimentar ela foi dividida em grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, elas estão indicando quantidade? Não! Elas apenas estão fazendo uma divisão dos grupos existentes dentro da nossa alimentação. Ou seja, não é porque é o grupo 1 que nós vamos consumir apenas um desse grupo. Então, nós percebemos que não tem uma relação do número do grupo, que é o nome dele, com a quantidade que nós temos que ingerir. Não tem essa relação, é apenas uma divisão dos tipos alimentares que nós temos dentro da pirâmide, ok? Segunda pergunta. Seria possível identificar os grupos usando letras? Grupo A, grupo B, grupo C e assim por diante? Sim, pois quando a gente olhou, quando a gente fez a leitura da nossa pirâmide, só ia ter o número trocado pela letra. Ou seja, quando a gente ia começar a fazer o nosso gráfico, ia ser a mesma coisa. A gente ia lembrar que o grupo A seria a base, então não teria problema nenhum. Por quê? Não tem uma relação com a quantidade, então não tem problema. Se fosse uma letra, se fosse uma palavra, nós iríamos saber qual grupo está se referindo, independente do número que ele apresenta. Por quê? O número não faz relação com a quantidade de alimentos desse grupo. É apenas uma divisão. Então, eu posso fazer essa classificação usando letras, palavras, sem problema algum. E a última bolinha, ainda que complementa tudo isso que eu falei para vocês, perguntando se ela é uma variável numérica. Não, pois ela não está representando uma quantidade, ela está representando apenas uma classificação. Então, ela não é uma variável numérica. Agora, na nossa próxima página, na página 55, está pedindo para a gente ler o texto a seguir e verificar se ele diz o mesmo que a sua turma concluiu, ou seja, o que a Pro acabou de explicar para vocês no item anterior. Então, aqui tem um lembrete que faz uma explicação. Uma variável que pode ser indicada de outro modo, além de números, não é uma variável numérica. Os grupos alimentares do gráfico poderiam ser indicados por letras ou com outros nomes. Então, o que está dizendo aqui? Que toda vez nós tivermos uma variável, ou seja, as duas informações que a gente vai realizar a construção do nosso gráfico, nós vamos representar por número, mas não está querendo dizer em quantidade, apenas uma classificação. Por exemplo, grupo 1 de alunos. Não estou falando que nesse grupo tem um aluno, estou falando que é uma divisão que eu fiz dentro da sala. Dividi a sala em 4 grupos, por exemplo. Ou seja, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Pode ter uma variável como não. Foi apenas uma classificação. Como eu poderia também fazer, por exemplo, uma divisão de 4 grupos na sala por cores. Grupo amarelo, grupo verde. Então, depende muito. Então, quando a gente não está falando de uma relação de quantidade, apenas uma classificação, uma distribuição, não é uma variável numérica, mesmo que eu use um número. Variável numérica é quando a gente está se referindo a quantidades. Ou seja, o número tem referência à quantidade. Se não tem, não é mais uma variável numérica. Então, aqui na letrinha A está falando que as porções recomendadas de cada grupo de alimentos, elas poderiam ser indicadas por letras? Explica a sua resposta. Então, foi o que a gente já conversou e eu vou formular aqui uma resposta para vocês. Mas, para a gente formular essa resposta, a gente tem que prestar atenção. Está falando sobre as porções. Então, a gente sabe que, para a classificação dos grupos, não é uma classificação numérica. Já quando a gente apontar a quantidade de quadradinhos, estava se referindo a uma quantidade que é recomendada de porções por dia. Tanto mínima, que era quando a gente pintava da cor mais escura, quanto a cor máxima, que era quando a gente completava com as cores mais claras. Então, as porções recomendadas de cada grupo de alimentos, elas poderiam ser indicadas por letras. Então, daria para a gente classificar as porções por dia por letra? Não. Por quê? Então, vamos lá. A gente sabe que a classificação dos grupos, quando eu divido em grupos, não precisa necessariamente ser com números. Eu posso pôr nome, eu posso pôr cor, eu posso fazer uma divisão como eu quiser. Mas, quando eu estou falando de quantidade, que é o caso das porções, que é o que é recomendado que a pessoa consuma por dia, nós estamos falando de quantidade de quantos alimentos, aí sim
nós estamos falando de uma variável numérica. Ou seja, no nosso eixo horizontal, poderia aqui trocar sem problema nenhum o nome dos grupos, que não iria alterar em nada. Já se eu alterasse aqui no meu eixo vertical porções por letras, poderia, se eu colocasse aqui B, eu iria saber quantos quadradinhos eu tinha que pintar. Então, aqui nós estamos, nesse caso, falando já da variação de numérica, né? De números, ou seja, eu preciso saber a quantidade de porções para poder pintar a quantidade certa de quadradinhos. Então, se aqui eu mudasse, na tabela que eu mudasse por letras, ia ficar confuso. Daria para a gente pensar um jeito? A é 1, B... Sim, mas aí seria uma relação que nós iríamos fazer. Porém, não é assim que funciona, ok? Nós vamos ver que os números, eles representam uma quantidade. Então, se a gente está falando de quantidade, é uma variável numérica. Então, as porções não daria para trocar por letra, por palavras. Por exemplo, colocar o nome dos alimentos. Não, porque tem uma grande variação. Então, aqui tem a quantidade ideal, que tem uma sugestão de mínimo e máximo. Então, aqui nós já estamos falando de quantidade, então a gente está falando de números. Então, aqui não pode mudar. Então, eu coloquei aqui uma sugestão de resposta para vocês, que resume tudo, um pouquinho de tudo que a Pro falou para vocês, que as porções recomendadas, elas não podem ser indicadas por letras, pois os números eles estão representando uma quantidade do que é o ideal que as pessoas ingiram nesse período, né, nessa idade que é da adolescência, a partir da adolescência. Então, não, nesse caso, nós não podemos realizar a troca, diferente do que nós vimos acima. E para finalizar, nós temos o item B, que pede para a gente completar a frase corretamente, utilizando uma das etiquetas, tanto a amarela como a verde, qual que se encaixa melhor na frase a seguir, que é não é ou é. Então, a quantidade de porções dos grupos alimentares, ela é ou ela não é uma variável numérica? Ela é, pois ela está representada através de números, de uma quantidade. Nós precisamos saber para poder pintar a quantidade certa de quadradinhos. Ou seja, nós vimos os números, que representam a quantidade, e pintamos de acordo. Então, nesse caso, é uma variável numérica. Agora, no item abaixo, no lápis na mão, nós temos mais algumas atividades em que vocês podem recorrer às informações das páginas anteriores para vocês responderem, tá bom? Então, nós vamos indo fazer juntos, mas se vocês quiserem completar com a resposta de vocês, é legal também que vocês tentem formular a resposta de vocês. Quando a Pro coloca aqui apenas uma sugestão, é uma opinião, uma ideia para vocês formularem a própria resposta, ok? Lembrando que alguns itens desses exercícios serão pessoais, ou seja, vai depender do gosto, do estilo de vida de cada um para poder responder, ok? Então, eu vou responder com vocês apenas aquelas que todos podemos responder juntos, que é indiferente da alimentação de cada um. A nossa primeira pergunta é: por que vocês acham que os grupos alimentares estão organizados em uma pirâmide e não em um cubo? Por quê? Para que fique mais visível, ou seja, que fique mais fácil para a gente conseguir enxergar a variedade de alimentos que tem. Porém, não é só por isso, porque dependendo do tamanho do cubo que nós colocássemos, daria para colocar todos os grupos sem problema nenhum. Porém, a pirâmide tem um objetivo. Lembra quando eu estava explicando lá no começo, quando eu estava fazendo a leitura para vocês? Falando que cada grupo representava, eu falava que o grupo 1 era a base, ou seja, eu falei, olha como é maior. Então, presta atenção agora em relação à quantidade. Vamos lá. Se a gente voltar aqui no nosso gráfico, nós conseguimos ver que aqui está do grupo 1 até o grupo 8. Olha como o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3 são aqueles que eram a base, ou seja, que ficavam na parte de baixo, que faziam a base para todos os outros grupos. Eles possuem uma quantidade maior de porções por dia. Então, isso aqui é muito importante. Por quê? Esses alimentos que estão aqui na base da pirâmide, ou seja, que tem um grupo maior em relação aos outros, são também aqueles alimentos que são indicados para que as pessoas consumam uma maior quantidade por dia. E é o contrário do que a gente vê no topo, né? Se a gente parar para perceber
para reparar aqui no topo, que é o grupo 7 e grupo 8, que fala dos óleos, gorduras e açúcares, eles são os grupos menores em relação aos outros, né? E eles também são aqueles em que devem ter um consumo menor por dia. Então, tem uma relação daquilo que nós temos que consumir em maior quantidade para aquilo que nós devemos consumir menos. Ou seja, perceba como é grande aqui embaixo e aqui em cima já é menor. Então, visivelmente, a gente já consegue olhar. Só de olhar antes da gente ver os números que tinha aqui na nossa tabela, a gente já consegue ver que aqui o espaço é maior que esse, ou seja, esse grupo ele precisa ter um consumo maior pelas pessoas, para quando vai fazer uma alimentação balanceada. Então, um exemplo de resposta para vocês é que para representar visualmente a quantidade de alimentos que devem ser consumidas de cada grupo. Ou seja, quando a gente bate o olho na pirâmide, a gente já vê qual é o grupo que é maior, ou seja, que a gente tem que consumir mais, e aquele que é menor, ou seja, temos que consumir menos. Então, para representar visualmente a quantidade de alimentos que devem ser consumidos de cada grupo. A base da pirâmide é mais larga e mostra alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade. E o topo, que é menor, são os que devem ser consumidos em menor quantidade. Agora, no exercício 2, está pedindo para a gente reler o texto que trata as recomendações de alimentação para as crianças pequenas e para a sua idade, ou seja, fazer uma comparação entre as sugestões e orientações sobre o consumo. Então, vamos lembrar que aqui na parte onde tinha a recomendação, aqui no de 1 a 3 anos, falava a recomendação de quantas porções de cada grupo, e depois do 4 a 12 já falava que era para manter a mesma fase, porém agora tinha que diminuir a quantidade de óleos e gorduras, que era cortar pela metade, e diminuir também uma porção de frutas diariamente. Ou seja, segue a mesma recomendação de 1 a 3 anos, porém corta um pouquinho da fruta e um pouquinho do óleos e gorduras. Então, é essa a diferença que nós temos que relatar. Então, as diferenças entre uma recomendação e outra em relação às crianças de 1 até 3 anos e a idade de vocês hoje é que a redução pela metade da quantidade de gordura, que é o grupo 7, ou seja, precisa consumir menos gordura, e também diminuir uma porção de fruta, que é o grupo 3, do que era indicado na idade anterior. Okay? Então, essa é a diferença da recomendação de 1 a 3 anos para a idade de vocês. No item B, está perguntando quantas porções do grupo 1 são recomendadas para você e do grupo 8. Então, era só vocês observarem a quantidade indicada, que é do grupo 1 são recomendadas 5 porções e do grupo 8 apenas uma. É no mesmo texto que eu acabei de mostrar para vocês. Se vocês fizerem a leitura, vocês vão ver, ok? Já os itens C e D, como eu falei no começo dessa atividade para vocês, é pessoal, porque está perguntando qual grupo está o seu alimento preferido, ou seja, cada um tem uma preferência, né? Então não tem como nós fazermos uma resposta. Cada um vai escolher aqui qual o alimento que mais gosta e vai ver em qual grupo se encaixa, vai colocar qual é o grupo. E depois, na letra D, vocês vão escrever 4 alimentos que vocês comem todos os dias e diga a que grupos eles pertencem. Ou seja, quais são os 4 alimentos que vocês não deixam de consumir diariamente. Coloca o nome deles aqui e depois aqui em cima vocês vão colocar a que grupo eles se referem. Na próxima página, na página 56, o exercício 3, está falando que os alimentos do grupo 2 e 3 são chamados de alimentos regulares. Então, esse daqui eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa para saber o porquê que eles recebem esse nome e escrever o que vocês descobrirem. Ou seja, vocês vão ter o desafio de pesquisar essa resposta. E depois vocês vão ter disponibilizado a resposta para vocês verem se vocês encontraram algo parecido. Mas essa daqui cada um vai fazer o seu e depois vocês vão verificar se vocês acertaram nas correções da próxima semana, tá bom? O exercício 4 está pedindo para a gente montar uma tabela com a quantidade de porções diárias recomendadas de cada grupo alimentar
para a sua idade. Então, primeiro a gente precisa construir um nome para esse gráfico, né? Precisamos escolher um nome. Então, para começar a montar o nosso gráfico, eu já coloquei aqui a informação que nós precisamos coletar lá no nosso texto para a gente produzir o nosso gráfico, que é as informações da alimentação de crianças de 4 a 12 anos. Ou seja, baseado nesses dados que nós vamos montar o gráfico. Grupo alimentar e porções do dia, ou seja, são as duas variáveis que nós vamos usar, na horizontal e na vertical. Aqui, primeiro eu coloquei o grupo alimentar, ou seja, é a classificação lá da nossa pirâmide alimentar, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou completar com a porção do dia, ou seja, qual é a quantidade indicada para cada grupo, ou seja, do grupo 1, quantas porções. Então, eu vou completar para vocês. Agora, eu já completei a tabela, ou seja, no grupo 1 é indicado 5 porções, grupo 2, 3, do 3 e do 4 também são 3, do grupo 5 são 2, e do 6, 7 8, uma porção de cada. Então, agora é baseado nessas informações, é nessa tabela que a gente vai construir o nosso gráfico. Então, antes de começar a construir o nosso gráfico, nós vamos aproveitar essa primeira linha aqui, esses primeiros quadradinhos, para vocês criarem o nome do gráfico. Ou seja, vocês podem usar o mesmo da nossa tabela ou vocês podem criar outro. Escolher o nome do gráfico e escrevam aqui na primeira linha. Agora, nós vamos colocar as duas variáveis do nosso gráfico, ou seja, grupo alimentar e porções do dia. Como eu sei qual eu vou colocar em qual lado? Não tem muita importância. Porém, se a gente pensar que nós queremos fazer as colunas em pé, ou seja, nós estamos falando que a quantidade vai ser determinada pela quantidade de quadradinhos. Ou seja, vai precisar estar em pé, que é na vertical. Então, as porções do dia nós vamos ter que colocar aqui na variável vertical e o grupo alimentar, que é a base, que é a divisão dos grupos, na horizontal, que é embaixo. Então, antes da gente começar a pintar os quadradinhos, nós precisamos fazer a montagem do nosso gráfico. Então, eu coloquei tanto a linha horizontal como a vertical para fazer a divisão do que? Onde nós vamos colocar as porções e onde nós vamos colocar os grupos alimentares. Agora, nós vamos fazer a divisão primeiro aqui dos grupos alimentares. Então, nós sabemos que nós temos 8 grupos, então nós precisamos colocar aqui certinho. Agora, eu já coloquei aqui para vocês, ó, G para representar grupo. Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e assim por diante. Agora, a gente vai fazer a quantidade. Então, como a gente pode fazer a quantidade? Eu coloquei aqui de 2 em 2, porque, como eu falo para vocês, é legal, para não ficar grudado um em cima do outro, a gente pula uma coluninha, então não tem problema. Eu coloquei uma letra e o número em 2 quadradinhos, exatamente para vocês lembrarem de pular um quadradinho. Porém, aqui nos números, a gente não precisa fazer isso. Mas, se vocês quiserem montar o gráfico de vocês, como vocês têm muito espaço aqui, quiserem representar com um quadradinho que envolve 4, não tem problema nenhum, tá bom? Mas eu vou me basear aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, vamos lá. Para a gente começar a construção do nosso gráfico, nós vamos passar as informações da nossa tabela para a malha quadriculada, ou seja, do nosso gráfico. Então, a gente tem o grupo alimentar aqui, que é o que já temos pronto aqui. Então, nós vamos passar essa quantidade de porções lá para a nossa tabela. Então, a primeira porção fala que são 5. Ou seja, nós vamos aqui no grupo 1 e pintar 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos para o grupo 2. O 2, o 3 e o 4 têm a mesma quantidade, que são 3. Então, a gente vai fazer de uma vez. De vocês pode fazer cores diferentes, não tem problema, tá? Então, 3 para o grupo 2, 3 para o grupo 3 e 3 também para o grupo 4. Vai ficar 3 iguais. Se vocês quiserem fazer, usar para cada uma cor, não tem problema nenhum, tá bom? Agora, no grupo 5, nós temos 2. Grupo 5, 2. E agora, para o grupo 6, 7, 8, nós temos um de cada. Então, 6, 7, 8. Então, o que a gente consegue perceber agora que a gente concluiu o nosso gráfico? É exatamente a quantidade que é da base, que é muito maior o consumo, a quantidade de porções diárias, do que o topo, né? Então, a gente consegue ver, se a gente parar para pensar aqui, dá para a gente até imaginar uma tabela, né? Uma pirâmide, um triângulo, né? Que é o formato dessa pirâmide alimentar. Então, a gente consegue perceber a quantidade
que ela vai diminuindo conforme vai chegando na ponta dessa pirâmide, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham entendido, que vocês tenham lembrado que a gente já fez alguns exercícios muito parecidos em salas de aula juntos, mas caso alguém ainda continuou com dúvida, não tem problema, é só entrar em contato comigo, ou tirar a dúvida nas nossas aulas online, ou nos nossos plantões de dúvida, é só falar comigo. Não fiquem com uma dúvida, não fiquem sem entender um conteúdo, tá bom? Eu tô aqui para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado e espero que todos estejam bem. Até a nossa próxima videoaula, nossa próxima aula online. Um grande beijo. Até mais.